Capítulo 44. As palavras de Yunti fizeram Jasmine congelar. Quando ela subitamente percebeu a direção do olhar de Yunti, ela finalmente percebeu. Eek! Jasmine pulou para trás como uma flecha de luz, suas duas pequenas mãos pressionaram duramente a sua saia para baixo no reflexo. Em apenas um instante, seu rosto branco como a neve ficou cheio de irritação, pânico, e também um traço rosa que se expandiu rapidamente. Está certo, essa garota indiferente e orgulhosa que agia com a maior crueldade, atualmente estava em pânico e corando. Agora mesmo, suas expressões de pânico e de raiva, seu rosto vermelho, e sua ação de segurar sua saia para baixo não foram diferentes de uma garota normal que tinha sido espiada. Além do mais, havia um charme nessa agitação que nenhuma outra garota poderia exibir, o que deslumbrou Yunti por um tempo enquanto ele olhava. É claro, se não houve uma intenção de matar, de dar calafrios nos ossos misturado com aquilo, isso teria sido completamente perfeito. O rosto de Jasmine estava cheio de raiva, seus dois molares que estavam firmemente fechados se mexeram com uma luz fria e as expressões em seus olhos estavam ainda mais ferozes, como se ela quisesse tirar a pele dele vivo. Ela cresceu banhada em respeito, adoração e pelo medo das outras pessoas. Exceto sua família, seria difícil encontrar alguma pessoa que ousaria olhar nos olhos dela. Ela nunca tinha pensado que seu corpo atualmente seria profanado por um homem comum, além do mais um completo bom pra nada. A intenção de matar cercando Yunti era aterrorizadora o suficiente para ser comparada com espadas Tangves, como se a dona dessa intenção de matar iria rasgá-lo completamente em pedaços no próximo segundo. A cor da pele de Yunti não mudou, ele exercitou seu pescoço que quase tinha sido deslocado pelo pé de Jasmine e disse diretamente enquanto ele se levantava e batia a poeira em sua bunda: eu concordei com suas 3 condições. Mais cedo, você disse que eu seria recompensado com um conjunto novo de profunda veias, não é hora disso acontecer. A aura assassina de Jasmine não diminuiu nem um pouco enquanto o vermelho em seu rosto diminuía. De seu nobre corpo, não vamos nem falar sobre a profanação completa com os olhos, mesmo se alguém tocasse apenas nas pontas de seus dedos, ela definitivamente iria cortá-lo em pedaços. Entretanto, contra Yunti, apesar dela ter um ódio extremo em seu coração, com uma intenção de matar enorme que poderia alcançar os céus, ela não podia fazer nada, porque sua vida também era a dela. Esqueça eternamente o que você viu agora. A expressão de Jasmine era cruel e ameaçadora, com uma intenção de matar que dava calafrios tão frios quanto o gelo. Entretanto, o rosto dela continuava honesto, bem pequeno e bonito. Mesmo se suas expressões fossem mais maliciosas, elas ainda assim seriam marcantemente agradáveis de se olhar, o que não fez Yunti sentir o mínimo de arrependimento. Se não fosse por causa que eu estou dividindo a mesma vida que você, eu definitivamente teria arrancado seus olhos e me certificado que não haveria nenhum túmulo para você descansar. Eu definitivamente não vi nada que eu não deveria ter visto agora. Yunti disse com uma expressão de pânico, mas adicionou silenciosamente em seu coração: milímetro, tudo que eu vi agora foi algo que eu fui obrigado a ver. Encarando o Yunti que ela não podia lidar, a raiva de Jasmine finalmente se acalmou pouco a pouco, mas suas mãos continuavam conscientemente segurando sua saia para baixo, ansiosa que mesmo a brisa de vento mais fraca fosse erguer sua saia. Ela falou friamente: eu deixarei você ser meu discípulo, mas somente porque eu não quero ensinar os caminhos do profundo para uma pessoa desconhecida sem nenhuma razão. Ser capaz de se tornar meu discípulo é a maior sorte que você terá em toda a sua vida. De agora em diante, é absolutamente necessário para você se dirigir a mim como seu mestre. Isso. Entretanto, Yunti tinha um rosto cheio de hesitação. Você não quer? As pupilas que se pareciam 2 luas de Jasmine se inclinaram. É claro que eu não quero. Yunti balançou sua cabeça e disse com um tom cauteloso: é apenas que, mais cedo eu te disse que tinha um mestre antes que me passou a pérola de veneno do céu. Meu mestre anterior era um velho homem gentil com cabelos brancos e eu já o chamei de mestre por vários anos. Então todas as vezes que a palavra mestre é mencionada, eu inconscientemente penso nele.
Mas já que você é linda, você definitivamente não iria querer que eu sobreponha a imagem de um velho homem com você toda a vez que eu te chamar de mestre, certo? Jasmine. O que acha de eu te chamar de Jasmine? Esse nome é bonito, agradável para os ouvidos e também é apropriado para você. Ou eu também posso te chamar de Pequena Jasmine. Pequena Jasmine. Jasminier. Jazz. Pequena Jazz. Pequena Mimim. Chamar você de princesa, Sua Majestade, ou Princesa Jasmine também está bom, ou... As sobrancelhas de Jasmine se mexeram levemente e a ponta de sua língua também espasmou levemente. Incapaz de suportar mais, ela finalmente falou: você pode me chamar de Jasmine, mas você não deve esquecer em seu coração que eu sou sua mestre. Além do mais, você não deve esquecer seu dever e lugar como meu discípulo. Tudo bem. Yunti concordou imediatamente, e disse fielmente: se Jasmine realmente puder me conceder um conjunto novo de profunda veias, eu irei tratá-la como meu mestre, respeitar você, ser obediente e seguir as suas ordens. Eu irei fazer meu melhor para purificar todo o veneno em você e ajudá-la a restaurar seu corpo físico. A última sentença de Yunti fez o olhar de Jasmine ondular. Então sua voz congelou com intenção de matar. Também, você não está permitido em fazer qualquer coisa desrespeitosa comigo, ou então. Isso é certo? Yunti disse com uma expressão sincera: o que aconteceu agora foi apenas um acidente. Calado. Quando ela ouviu Yunti mencionar o incidente onde ela tinha sido manchada pelos seus olhos mais cedo, uma explosão de raiva e vergonha superou Jasmine e seu tom de voz também enfraqueceu um pouco. Ah! Yunti rapidamente parou de falar e mudou o tópico para um que ele desejava bastante. Então, sobre me conceder um conjunto novo de profunda veias, podemos começar agora. Jasmine ficou em silêncio por um tempo e disse: me leve para um lugar onde ninguém possa chegar perto. Já que essa também era a primeira vez de Yunti pisando na cidade da Floresta Saiyan, ele estava inteiramente perdido com os arredores e a Cordilheira Dragão Escarlate era ainda mais obscura para ele. O trato digestivo de Yunti estava fazendo um som de estrondo de fome agora, mas as palavras de Jasmine o deixaram tão excitado que ele ignorou completamente sua fome. Ele andou cuidadosamente mais fundo na montanha Dragão Escarlate e depois de andar em volta de uma pequena montanha, ele chegou em uma área com uma erva verde espessa. Vendo que não havia nenhum sinal de atividade de humanos ou de bestas, Yunti parou sua procura. Vamos ficar nesse lugar, ninguém deve vir aqui, certo? Yunti varreu seus arredores com seus olhos e disse indeciso. Jasmine, no fim como você irá fazer isso? Yunti perguntou. Depois de tudo, conseguir um conjunto novo de profunda veias em um período de tempo curto parecia ir contra o senso comum, não importa o ângulo que isso fosse considerado. Jasmine, que tinha seguido atrás de Yunti por todo o caminho, se aproximou lentamente. Embora os pés dela estavam expostos, eles não foram nem um pouco contaminados pelo solo ou pela poeira no caminho. Os pés dela estavam tão macios e brancos como a neve que davam um impulso de querer tocá-los e senti-los com um único olhar. Parando em frente de Yunti, o olhar dela olhava bem longe à frente e seus olhos brilharam. Você sabe a razão pela qual eu fui perseguida e infectada por esse veneno aterrorizante em seguida. Por qual razão? Yunti perguntou em coordenação. Por causa dessa gota de sangue. No desnorteamento de Yunti, Jasmine ergueu sua mão direita lentamente. Deu dedo indicador fino e delicado se ergueu na direção do céu e pela área da ponta de seus dedos, uma gota de uma água vermelha escura subiu lentamente acompanhada por uma bola brilhante de uma luz misteriosa, até que começou a girar em volta da ponta de seu dedo. Isso é. Yunti chegou perto e alargou seus olhos. Parecia como uma gota de sangue. 300 anos atrás, alguém descobriu um livro antigo enquanto explorava uma ruína perigosa da Era Antiga. Havia uma mensagem gravada: na Era Primitiva existia um verdadeiro Deus também conhecido como Deus Maligno. Ele foi o último Deus que permaneceu depois da queda da Era Divina. Sua queda marcou o verdadeiro fim da Era Divina.
E durante a queda do deus maligno, ele deixou uma gota de sangue imortal que incorporava sua fonte de poder. Se alguém pudesse adquirir essa gota de sangue imortal e fundi-la em seu corpo, suas profundas veias seriam capazes de gerar o poder do deus maligno. Muitas pessoas souberam rapidamente dessa mensagem, as palavras poder de um verdadeiro Deus eram irresistivelmente sedutoras para todos. Portanto, muitas pessoas começaram a procurar loucamente pelo sangue do Deus maligno. Mas por séculos, ninguém conseguiu nenhum sucesso e não até um mês atrás que alguém descobriu o lugar da queda do Deus maligno. Consequentemente, inúmeras pessoas se apressaram para aquele lugar em ordem de encontrar os restos do Deus maligno. Inadvertidamente, o lendário sangue imortal do Deus maligno foi encontrado, e causou todo mundo a brigar por isso, mas no final, ele caiu nas minhas mãos. Eles caçaram você por causa que você possuía o sangue do Deus maligno. Yun-Che perguntou. Ao mesmo tempo uma onda de confusão passou através de seu coração. Sangue do Deus maligno. Inúmeras pessoas lutando por isso. Se houve tal tumulto, como eu nunca ouvi sobre isso. Mesmo as duas palavras Deus maligno são novas para mim. E também, coisas como antigos deuses verdadeiros, existem atualmente. Atualmente ousando a roubar minhas possessões, isso é como se eles estivessem simplesmente pedindo para morrer. Os olhos de Jasmine emitiram um brilho de malícia e falou com ódio, somente depois que eu consegui esse sangue do Deus maligno, eu fui capaz de descobrir que o poder escondido dentro era totalmente diferente de minhas expectativas. Não havia nenhum traço de poder destrutivo. Se alguém injetasse isso nele próprio, isso iria mudar forçadamente a estrutura e os atributos das profundas veias e até mesmo apagar toda a força construída no velho conjunto de profundas veias. Tudo teria que começar do zero. Isso é tudo. Em seguida, a profunda força ainda teria que ser treinada por esse alguém pouco a pouco. No mínimo, o que as pessoas esperavam do poder de um verdadeiro Deus não nada daquilo que eles imaginavam. Em fato, não era nada mais que um mero traço do atributo do Deus maligno. No máximo, isso deve ser um pouco mais poderoso que uma profunda veia normal. Eu definitivamente não posso suportar o preço de ter todo o meu poder atual apagado apenas para usar essa gota de sangue do Deus maligno. Mas usando isso em você, isso se parece como não poderia ser mais apropriado. Jasmine moveu seu dedo e fez a tranquila gota de sangue vermelho escuro flutuar na frente do peito de Yun-Che. Suas profundas veias foram quebradas desde o início, e a quantidade de seu profundo poder não é nada. Depois de infundir você com o sangue do Deus maligno, suas profundas veias irão renascerem rapidamente nas profundas veias do Deus maligno. Embora eu não possa sentir muito poder dessa gota de sangue do Deus maligno, ainda pode haver a chance que isso irá te conceder algum tipo de poder especial das profundas veias do Deus maligno. Mesmo se não, você não irá mais ficar como um bom pra nada. Enquanto ela falava, os olhos de Jasmine brilharam subitamente e enquanto ela abaixava seu punho branco como a neve. Sua ponta do dedo delicada de repente estimulou o sangue do Deus maligno para flutuar e perfurar o peito de Yun-Che. O buraco no peito de Yun-Che transbordava sangue e como se isso tivesse sido atraído. Em um segundo, ele entrou no corpo de Yun-Che.